Olá, sejam todos bem-vindos. A endometriose é uma doença que atinge cerca de 10% das mulheres em idade fértil. Porém, esse índice pode ser ainda maior, já que muitas mulheres não sabem que têm a doença. Em números absolutos, são 7 milhões de mulheres em todo o país. E hoje, para tratar desse assunto e para abordar e tirar todas as dúvidas, vamos receber o vereador professor Cláudio Fonseca, do Cidadania 23, autor da lei que estabelece o Dia Municipal da Conscientização da Luta contra a Endometriose. A médica ginecologista e membro da Sociedade Brasileira de Endometriose, doutora Lídia Miung, e o doutor Marcelo Pires Henrique, médico ginecologista do Hospital Municipal e Maternidade, doutor Mário de Moraes Altenfelder Silva, de Vila Nova Cachoeirinha. Agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado pela participação. Eu sou quem agradeço, agradecer a doutora Lídia, o doutor Marcelo, médicos, para tratar de um problema tão crônico, grave, que muitas pessoas não têm consciência. E no mês de março nós temos duas datas que são extremamente importantes, que são datas institucionais. Uma sobejamente conhecida, que é o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, que podem e devem ser utilizados no sentido não só do respeito às mulheres, de políticas públicas voltadas à sua saúde e do combate de todo tipo de preconceito, de proteção à mulher, de combate à violência, e o dia 13 de março, que é o Dia Municipal de Conscientização e Combate à Endometriose, que eu tive a satisfação, o prazer de apresentar como projeto de lei, aprovado como lei, sancionado, e visa, sobretudo, como dito inicialmente, conscientização sobre esse problema e também armar o poder público, né, com políticas públicas voltadas ao combate e o tratamento da endometriose. Então, eu agradeço imensamente os dois médicos, a médica e o médico que aqui estão, participar dessa conversa conosco. Claro, sem dúvida, vereador. Agradeço também sua presença, doutora. Obrigado, viu? Obrigado, Carlos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, à Câmara Municipal pela oportunidade, ao vereador, que teve toda a atuação na questão da conscientização, para o Dia da Endometriose, que é muito importante para nós, especialistas, que desde o início das nossas formações a gente encontra essa dificuldade, no dia a dia das pacientes terem dificuldade de acesso aos especialistas, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Então, estou muito contente de poder contribuir. Tá certo. Muito obrigado também, doutor, pela sua presença, viu? Obrigado vocês pelo convite, espectadores, doutora Lídia, vereador. Eu acho que quanto mais a gente falar em endometriose, menos endometriose a gente vai ter. Porque essas pacientes desconfiarem e procurarem um médico, esse é o primeiro caminho importante para a prevenção. Então, é muito importante que a gente tenha essa conscientização. Parabéns, vereador. Sem dúvida. E olha, é muito importante lembrar que por causa desse número que a gente mostrou no começo do programa, é um número realmente que chama bastante atenção. Eu quero fazer uma pergunta para os três. Por causa desses números, que chegam a ser até alarmantes, não é? A endometriose é, na verdade, uma questão hoje de saúde pública, na opinião do vereador, na opinião da doutora, do doutor? O que me chamou a atenção para encaminhar o projeto de lei foi exatamente o clamor de várias mulheres, em especial a Priscila Pita, que é uma professora da rede municipal, eu sou professor, sou presidente do Sindicato dos Professores, 96% da categoria é composta de mulheres e nós temos várias e várias, centenas delas, com esse diagnóstico de endometriose. Aquelas que procuram, que não identificam o mal-estar, as dores que possui durante o período de menstruação, somente com o ciclo menstrual, mas que passa a ter uma preocupação muito maior ainda, que é um período de desconforto grande, de dor, de paralisante. Então, nós temos muitas vezes casos de afastamento do trabalho em vários dias, porque a pessoa não consegue praticamente se mexer. Então, fui alertado para isso, depois de várias conversas, vários diálogos, vi que tinha baixíssima atuação do poder público, com políticas públicas voltadas, exames diagnósticos,
exames precoces, os doutores podem falar com melhores condições técnicas do que eu, mas quanto mais rápido a identificação, acho que fica mais fácil o tratamento. Então, por esta razão, e dialogando com várias e várias mulheres, eu não estou falando por elas, estou falando delas depois de tomar conhecimento de um problema que elas apontaram e que nós sabemos que é um problema de saúde pública. E se é um problema de saúde pública, é necessário ter políticas públicas de saúde voltada a esse conjunto de pessoas que tenha a doença. Por isso a Lei 16.935/2018, né, que institui o dia 13 de março, guarde aí, hein, 13 de março, como dia da conscientização de luta contra a endometriose. Eu aproveito, pergunto para a doutora, já que nós estamos tratando desse assunto e as mulheres realmente querem saber, o fato de muitas mulheres sentirem cólicas durante o período menstrual acaba normalizando, de uma certa forma, a dor e retardando a procura por atendimento e, por consequência, tratamento. Porque não, mas é cólica menstrual, não é nada, e de repente esse não é nada pode ser perigoso, né, doutora? Sem dúvida, Carlos. É a história muito típica que a paciente que nos procura, né, no atendimento, ela traz, é assim: olha, doutora, desde que eu sou bem nova, nas primeiras menstruações, eu sempre tive muita cólica. Eu fui aquela adolescente que vomitava, caía a pressão, passava mal na escola, faltava na escola, nas aulas. E aí eu passei no ginecologista muitos anos atrás, me prescreveram pílula anticoncepcional e me disseram que cólica era normal. Pois bem, eu tomei a pílula, fiquei sem cólica e agora eu estou por volta dos meus 30 anos, querendo ter meus filhos, parei de tomar a pílula e as dores voltaram com tudo e eu descobri que eu não consigo engravidar. E então essa é a história muito típica da paciente que nos procura. E reforçando o que o vereador falou, é um problema de saúde pública, seu vereador, porque a doença, ela atinge, que a gente sabe, de 10 a 15% da população feminina, considerando que a doença já é subdiagnosticada, e atinge a parte da população feminina economicamente ativa e na fase de construir suas famílias, né? Então, a gente sabe que em números isso atinge uma prevalência na população maior do que a diabetes e a hipertensão, que são doenças consideradas também de saúde pública, né? Então, se atinge mais de 7 milhões de brasileiras, projetando isso para o mundo perde muito, porque a mulher é a principal causa de absenteísmo no trabalho das mulheres. O custo disso, de ela não conseguir trabalhar, não conseguir produzir, né, como uma mulher na sociedade, além do prejuízo emocional, social e pessoal na família, pela dor que ela carrega e pela infertilidade, né? Então, os custos relacionados a isso são muito altos. Doutora, eu queria saber também do doutor Marcelo se a endometriose pode ser confundida com outras doenças. É possível, doutor? É possível. O útero está dentro da cavidade abdominal, na região pélvica, e qualquer doença que acometa a região pélvica pode ser confundida com endometriose. Muitas vezes doenças intestinais, doença inflamatória pélvica do útero, infecção da trompa, tudo que pode causar dor pode ser confundido com endometriose. Como a doutora Lídia falou, dor menstrual não é normal. A mulher não deve sentir dor durante a menstruação. Então, toda dor da menstruação tem que ser investigada. Agora, vereador, o senhor, a gente sabe que é um estudioso no assunto. Para fazer um projeto, para fazer uma lei, a gente sabe que o vereador se debruça e fica horas e horas, né, pesquisando. Houve relatos de muitas mulheres, o senhor ouviu muitas mulheres a respeito desse assunto? Eu ouvi principalmente relatos, né? E tem inclusive uma associação aqui em São Paulo, tem outras no Brasil afora, que tratam do tema, orientam as mulheres para encaminhar para os serviços especializados. Uma vez por ano, inclusive, realizam uma marcha na Avenida Paulista. Então, ouvindo também as mulheres que promovem aquela marcha para conscientização sobre os sintomas, a doença, a endometriose, eu fui também por curiosidade e também por me identificar
com a busca da solução de um problema. Eu não sinto esse problema, né? Mas sentir através da dor do outro que é necessário você ter políticas públicas voltadas para o combate da endometriose. Eu acho que o projeto de lei não sensibilizou somente a mim, mas sensibilizou o Legislativo paulistano, porque foi aprovado pelo conjunto dos vereadores. Nessa oportunidade, por exemplo, seria muito bom, né, se a doutora Lídia dissesse um pouco como é que o Hospital das Clínicas, ela é da equipe lá do Hospital das Clínicas, o doutor do Hospital da Cachoeirinha, quais são as políticas que estão voltadas ao atendimento das mulheres que têm este problema, se elas têm dificuldade de ter atenção à saúde, quais são os recursos que ainda faltam, mesmo na divulgação, porque não basta você criar o Dia Municipal de Combate à Endometriose. Isso serve para chamar atenção, para alertar, num diálogo, por exemplo, com o secretário de saúde, você pode dizer a ele que é necessário que se tenha programas institucionais voltados a esse segmento da sociedade, como a doutora falou, hoje causador de grandes indicadores de absenteísmo no serviço público, por exemplo, na área da educação, que nós temos aí 92% de pessoas do sexo feminino, nós temos indicadores de absenteísmo que são grandes. Se o poder público se interessar em resolver esse problema, é lógico que você vai combater também o absenteísmo. Quando você fala de uma escola, 3 ou 4 professoras que você tem faltando, né, por este problema, que é um problema de saúde, você causa uma grande dificuldade de funcionamento regular da instituição. Então, fui analisar todos os aspectos, né, que causam essa doença e também os seus efeitos até na relação de trabalho. Quando você está no serviço público, ainda você tem um maior grau de compreensão. Quando você está no setor privado, muitas vezes pode ser entendido como preguiça, falta de interesse no trabalho e demissões, né? Ocasionar demissões, inclusive daqueles que não compreenderam, dizer, não, por que eu vou conviver com uma pessoa que periodicamente falta ao trabalho? Vai identificar como corpo mole, e não vai sentir a dor do outro. Então é necessário que você tenha uma atenção, ouça as pessoas, identifique os problemas e encaminhe. Está perfeito, vereador. Vamos fazer o seguinte, eu peço licença para os senhores, nós vamos para um breve intervalo, na volta vamos continuar falando sobre endometriose. Fique com a gente, não saia daí.